Muito bem, vocês que assistem o L'Chaim, telespectador do L'Chaim, hoje eu tenho uma entrevista muito interessante. Tirei um pouco de tempo do meu amigo Dr. Efraim Yossever, porque o L'Chaim também tem que prestar um serviço público, um serviço de esclarecimento. E eu senti a necessidade de mostrar mais um trabalho maravilhoso que é feito, eu sou paciente do Dr. Efraim, para a gente conversar mais entendendo a ortomolecular, que eu acho essa chamada muito boa. Obrigado por ter vindo ao meu pedido, ao programa. Obrigado por ter me dado a oportunidade de estar em contato com teus telespectadores. A gente sempre teve, né, na época do Maccabi e tudo, é membro da nossa comunidade com o maior orgulho. Efraim, a ortomolecular é uma variante da medicina. Para você ser ortomolecular, você precisa ser médico. Qual é a situação da ortomolecular legalmente? Bom, a ortomolecular hoje é uma técnica médica totalmente aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, hoje a ortomolecular é considerado um ato médico que deve ser praticado exclusivamente pelo médico. Quer dizer, qualquer outra área de atuação dentro da área de saúde, como por exemplo nutricionistas, podem fazer uso da ortomolecular dentro das regulamentações que a nutricionista possa receitar nutrientes, sais minerais, vitaminas, baseado nas doses mínimas diárias requeridas pelos pacientes. Mas as vitaminas, sais minerais e nutrientes em geral, para serem administradas desde um ponto de vista farmacológico ou medicamentoso, são de total exclusividade do médico. É dizer, qualquer outra área de atuação dentro das profissões que decida virar, por exemplo, um terapeuta e que não seja médico e como terapeuta tente fazer a ortomolecular, ele definitivamente está fazendo um exercício ilegal da profissão e que já é um problema do Ministério Público. Mas desde o ponto de vista legal, a ortomolecular já foi regulamentada há mais de 15 anos atrás e já foi indicada como técnica médica em uma recente normatização. Então, ela é total e absolutamente reconhecida pelas entidades de base da medicina e, em particular, do órgão MAI que nos rige, que é o Conselho Federal de Medicina. O que difere a medicina tradicional para a medicina ortomolecular? Qual é a diferença? Qual é o grande mote da medicina ortomolecular? A verdade é de que medicina é medicina, de qualquer ponto de vista que você observe ela. Eu diria que não existem diferenças desde o ponto de vista tecnológico, existem diferenças praticamente desde o ponto de vista de pequenos detalhes que estão relacionados a como funciona o sistema orgânico. Na medicina clássica estamos acostumados a silenciar os sintomas através de medicamentos. Então, se temos azia, damos um antiácido. Se temos dor, damos um analgésico. Se temos inflamação, damos um anti-inflamatório. Então, somos grandes silenciadores de sintomas que o paciente costuma ter e que normalmente é uma manifestação de algum problema que está acontecendo no corpo dele. E a gente simplesmente silencia. A ortomolecular faz uso desses medicamentos, porque muitas vezes é importante controlar os sintomas que estão incomodando a qualidade de vida do paciente. Mas esses sintomas te estão avisando de que os mecanismos de funcionamento, as engrenagens, que são chamados de bioquímica, fisiologia, estão fora do padrão normal. Uma vez que estão fora do padrão normal, você tem que trazer a que funcionem em harmonia. E esse é o conceito de ortomolecular. Ortomolecular é trazer a harmonia ao funcionamento dos trilhões e trilhões de moléculas que o organismo tem. Claro que é um número muito grande de moléculas e sempre vai ter umas e outras que vão sair dessa harmonia. Mas, mientras a grande maioria esteja num processo de harmonia, evidentemente o corpo vai funcionar adequadamente. Agora, isso não quer dizer que simplesmente trata o paciente saudável. Não, muito pelo contrário. O paciente doente é o que está fora da harmonia. Então, o paciente doente é o que tem que ser harmonizado através dos conceitos ortomoleculares. Muito se fala recentemente de que existem procedimentos proibidos dentro da ortomolecular. E é a maior aberração que se tem ouvido nos últimos tempos. Eu sempre afirmo que analfabeto não é aquele que não sabe ler. Analfabeto é aquele que não sabe interpretar aquilo que ele está lendo. Até jornais de alto prestígio em São Paulo se dignaram a publicar no mês de fevereiro asneiras indicando de que a ortomolecular estaria proibido. A resolução emitida nessa data liberava totalmente a ortomolecular, normatizava como uma técnica médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que emitiu essa resolução analisada erradamente pela imprensa,
A imprensa indicava que o exame de cabelo de mineralograma estava proibido. Isso é porque quem interpretou isso não sabe ler ou não sabe interpretar. Ele está liberado para intoxicação por metais pesados e já é uma liberação que existe no mundo todo desde 1972 através da Organização Mundial da Saúde. Se fala de que microscópio está proibido. Microscópio é um procedimento que todo mundo faz. Agora que existam pessoas totalmente sem escrúpulos que se tentem utilizar da microscopia como uma forma de inventar conceitos que não existem, é uma outra situação. Mas a microscopia é uma das formas mais interessantes de avaliar a capacidade do glóbulo vermelho, que é exposto ao oxigênio, para ver como ele vai reagir, se vai se oxidar ou não vai se oxidar. Então, muita gente acha que o microscópio vê um radical livre. Radical livre são só comunistas que foram liberados da cadeia. Radical livre você não consegue enxergar a olho nu, mas você pode ver o efeito deletério do radical livre dentro do organismo. O melhor exemplo, pega uma maçã e divide pela metade. Coloca a maçã aqui na mesa e vai embora fazer suas coisas. Volta 2 horas depois, a superfície da maçã vai estar oscura. Esse é o efeito do oxigênio em cima da maçã. Esse é o efeito dos radicais livres em cima da maçã. E a maçã é uma das frutas mais ricas em antioxidantes. Aí você vê qual é o efeito do antioxidante. Pega um limão e joga o suco de limão em cima da superfície da maçã. A superfície da maçã vai clarear totalmente. Esse é o efeito do antioxidante que você dá para evitar que a maçã se estrague por efeito do tempo que ficou desprotegida, exposta ao oxigênio. E nós, que respiramos oxigênio o dia todo. Como se fosse o mesmo efeito. Como se fosse uma maçã. Então, dependemos de nossa capacidade de poder nos defender. Então, muitas vezes, as alterações macroscópicas que você vê no glóbulo vermelho, através da microscopia, te permite ter uma noção indireta de qual é a tua capacidade de se defender perante o efeito agressivo